Para nossa edificação, vamos ler o texto de Atos, capítulo 3, versículos 11 a 26. Diz a palavra: Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo havia de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhe levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Amém. Amém. O que eu queria compartilhar com vocês é sobre a missão no dia a dia da igreja. A verdade é que a vocação missionária precisa ser entendida prioritariamente como uma vocação que pertence a todo o povo de Deus. Não pertence aos missionários, a Rosa e eu que vamos para um outro lugar. Não, a vocação missionária é uma vocação eclesial, é uma vocação do povo de Deus. É a igreja quem de fato foi convocada e enviada por Deus para levar adiante a proclamação do Evangelho por todo o mundo. Essa é uma responsabilidade que pertence a todos nós como povo de Deus. E a igreja deve cumprir essa sua vocação, tanto enviando as suas equipes de missionários, que darão visibilidade por todo o mundo a essa sua vocação eclesial, mas também exercendo essa vocação constante, diariamente, ao longo da sua caminhada no meio do mundo, ao longo da sua vivência cristã na sociedade na qual Deus nos colocou como igreja, onde estamos inseridos. E aqui nesse texto de Atos nós temos uma história, É a conclusão de uma história muito interessante, e eu acho que essa história pode nos ajudar a entender melhor a missão da igreja no dia a dia, E como nós podemos ver isso no texto? Eu creio que observando principalmente as pessoas que são mencionadas ou que estão envolvidas nesta história. Vejamos então, quem estava envolvido nessa história? Em primeiro lugar, um homem que foi curado. Um homem que foi curado.
O capítulo 3, ele começa, nós já começamos a leitura do versículo 11, mas antes ele começa narrando a cura de um mendigo aleijado de nascença. Um homem que estava limitado e preso, tanto pela sua dependência ou deficiência física, mas principalmente, ele estava preso por uma sistemática imposição, versículo 2, aí eu vou pedir que os irmãos, enquanto eu falo, vão passando os olhos no texto. Ele estava limitado por uma sistemática imposição de ser ali colocado todos os dias para pedir esmola, versículo 2. Isso era o que o limitava. Eles levavam essa pessoa, colocavam ali na porta do templo para ficar pedindo esmola. E também ele estava limitado, ele estava aprisionado pela expectativa última da sua vida. Qual era a sua expectativa de vida? Versículo 5, esperar receber das pessoas alguma coisa. Essa era a sua expectativa de vida. Quem sabe hoje eu posso ganhar umas moedinhas a mais, né? Esse homem foi alvo da graça de Deus, uma graça que se manifestou na sua vida através da ação dos apóstolos. E os apóstolos aqui representam, consequentemente, a igreja de Deus. Simplesmente eles poderiam ter parado o seu discurso, versículo 6, numa frase que é tão contemporânea e tão oportuna, que é a frase: desculpa, mas eu não tenho nem prata nem ouro. Sinto muito. Eu não tenho nem prata nem ouro. Mas esse homem acabou de receber o que nunca ninguém tinha lhe oferecido: uma saúde perfeita. Versículo 16. Uma saúde perfeita que vem da graça e da fé em Cristo Jesus. Porque foi Cristo quem o libertou, quem o curou, quem o fortaleceu, literalmente, foi Cristo. Essa experiência transformadora de fé em Cristo o pôs de pé, o levantou, permitiu que ele começasse a andar. E ele entrou com os apóstolos no pátio do templo, saltando e louvando a Deus. Versículo 8 e 9. Esse mendigo, julgado na porta do templo, ele foi alvo da ação graciosa de Deus, mas através do olhar atencioso e misericordioso da igreja, dos apóstolos. Versículo 4. Que, segurando-o pela sua mão direita, o ajudou a levantar-se. A graça de Deus está aí, né? E a glória de Deus está por aí, como se estivesse pairando no ar. Mas a gente não consegue pegar essa graça, né? As pessoas não conseguem administrar essa graça. Essa graça precisa ser visibilizada, transformada em ações concretas. E somente o povo de Cristo no mundo tem condições de fazer isso. Somente o povo de Deus no mundo tem a missão de transformar essa graça em algo concreto, visível, físico, também espiritual, e disponibilizar essa mensagem para as pessoas. Não resta dúvida de que esse homem e tudo que ele possuía pode representar para mim e para você o nosso campo missionário. Esse homem representa tudo que ele foi e tudo que representa ser um mendigo julgado à porta do templo pedindo esmola, representa para mim e para você o nosso próprio campo missionário. Uma igreja sensível à manifestação da graça de Deus no mundo é uma igreja que olha para fora, que estende a mão para fora, né? Mas além de um homem que foi curado, nós temos também no texto um povo incrédulo. Um povo incrédulo. A população local, nós estamos falando de Jerusalém, né? A população local ficou perplexa, admirada com o exercício de uma fé genuína
em Deus, uma fé que restaurou integralmente a vida daquele ser humano. Versículo 10, eles ficaram admirados com o que tinha acontecido. Nunca tinham visto isso, não esperavam ver isso. A população local não esperava nada. O que eles esperavam? Eles esperavam sim que os apóstolos, como qualquer outra pessoa, cumprissem com a expectativa religiosa normal, comum, ou seja, que dessem uma esmola ao mendigo e seguisse o seu caminho. Mas o caminho daquelas pessoas na porta do templo era entrar no templo. O caminho era para dentro do templo. Ora, nada mais cômodo, nem nada mais oportuno do que dar aquela esmola ali e seguir o seu caminho para dentro do templo autojustificado. Autojustificado. Que é uma atitude mais de incredulidade do que de verdadeira fé. Esse povo incrédulo, versículo 11, correu até os apóstolos. O povo correu até eles, para ver o que estava acontecendo, imaginando que Pedro e João, a igreja representada, que eles tivessem em si algum poder espiritual, uma espécie de X-Men da fé, algum poder sobrenatural, alguma comunhão com Deus que os tornassem melhores que os demais. Esse povo incrédulo foi identificado por Pedro como sendo israelitas, versículo 12, não eram pagãos, eram israelitas. Inclusive no versículo 17, Pedro diz que eram seus irmãos de sangue. Irmãos de sangue. Então Pedro não apenas se identifica com eles, mas também menciona e interpreta textos do Antigo Testamento conhecido por eles. Versículo 22, 23, 25, Pedro está trabalhando com o Antigo Testamento, porque eles conheciam esses textos, tentando levá-los a compreender a verdadeira obra, a verdadeira missão e redenção do Messias. Esse povo incrédulo, ainda que religioso, interessante, né? E é curioso a gente ver que religiosidade e incredulidade não vão assim por caminhos opostos. Quase sempre eles andam de mão dadas, Religiosidade e incredulidade é muito perigoso, porque andam de mão dadas em muitíssimas situações. Esse povo ainda incrédulo, mas religioso, dele não se esperava tanta incredulidade. Eram os crentes da época, era a igreja da época, A igreja, entre aspas, eram os israelitas, eram os que detinham as escrituras, eram os que viveram na sua própria história familiar, toda a história da salvação de Deus. Por meio deles vieram os profetas, por meio deles veio a lei, por meio deles veio o Messias, mas continuavam incrédulos. É importante a gente observar a interpretação que Pedro deu à promessa que Deus fez a Abraão, aquela promessa de Gênesis 12, versículo 3. Segundo Pedro, todas as nações da terra seriam abençoadas pelo descendente de Abraão, que era Jesus. E este povo incrédulo foi o primeiro que recebeu o Messias, foi o primeiro que viu os seus sinais, que ouviu a sua mensagem. Foi o primeiro que poderia ter sido abençoado. Versículo 26. Poderiam ter se convertido das suas maldades. Não podemos considerar que somente os judeus daquela época eram um povo incrédulo. Todas as sociedades humanas, em todas as épocas, em todos os lugares, ao rejeitar a Cristo, ao rejeitar o Messias de Deus, a sua mensagem e o seu poder salvador, se convertem em povos incrédulos. Não podemos desviar a nossa atenção missionária deles também. Se quando falamos do homem curado, eu disse, a igreja tem que olhar para fora, estender sua mão para fora. Quando falamos agora do povo incrédulo, eu tenho que dizer que a ação contrária também é necessária. A igreja tem que olhar para dentro.
e estender as suas mãos dentro. No nosso meio pode haver incredulidade. Um terceiro grupo de pessoas que nós temos aqui, primeiro foi um homem curado, um povo incrédulo, uma igreja seguidora. Uma igreja seguidora. O texto destaca a presença de uma igreja que conscientemente, deliberadamente segue a Cristo em sua missão redentora no mundo. Não é uma igreja que não segue, é uma igreja seguidora. Esses dois apóstolos estavam plenamente certos de que a sua vocação maior era a de seguir a Cristo. A principal vocação da igreja não é fazer coisas. A principal vocação da igreja é seguir a Cristo. Em submissão, fielmente, de forma totalmente entregada, consagrada. Isso vai se refletir nas suas atitudes, por exemplo, em relação ao homem curado, em relação ao povo incrédulo, mas obviamente em relação a si mesma como uma igreja seguidora de Jesus Cristo. Pedro começa o seu discurso desviando o olhar maravilhado, dos israelitas, Eles estavam maravilhados com os apóstolos, com o milagre. E Pedro desvia o olhar deles para o verdadeiro autor da cura daquele homem, que foi Jesus. Versículo 12 e versículo 13. De fato, os olhares de admiração naquele momento estavam sobre os apóstolos, sobre a igreja. E eles poderiam ceder à tentação de obter os dividendos religiosos e pessoais desses olhares, Claro, tudo isso pode ser progresso e sucesso para a obra, mas a verdadeira igreja seguidora de Cristo é a igreja que segue o Cristo sofredor, que renunciou ao reconhecimento público para cumprir com a sua missão. Ou seja, a verdadeira igreja seguidora do Cristo que sofreu e renunciou e que cumpriu a sua missão é a igreja que segue passo a passo os caminhos de Cristo. A igreja seguidora é uma igreja que assume a sua verdadeira posição e vocação de testemunha do Cristo ressurreto. Viram o versículo 15? Versículo 15 diz: nós somos testemunhas disso. Disso o quê? Disso, de toda a obra de Deus de ressuscitar a Cristo, de confirmar a redenção, de aplicar a redenção na vida humana, na vida dela mesma, na vida de outras pessoas. O que nos cabe como igreja, na nossa jornada de seguir a Cristo? Testemunhar o que nós vemos que Cristo fez, o que nós sabemos que Cristo fez, o que Ele fez nas nossas vidas. Nós somos testemunhas disso, versículo 15, é como se fosse uma confissão de fé que se renova dia a dia na vida da igreja, nos lábios que proclamam, nas mãos que obram e que sinalizam o amor de Deus. Mas por último eu quero mencionar o quarto grupo. Quais são os três anteriores? Um homem curado, um povo incrédulo, uma igreja seguidora, o Deus atuante, o Deus que atua. Em toda essa narrativa nós encontramos aqui a presença de Deus que atua, que obra incessantemente na história humana. O texto todo nos apresenta a Deus como aquele que dirige o curso dos acontecimentos, aquele que conduziu a vida e a obra de Cristo ao cumprimento final dos seus propósitos redentores. Por exemplo, o versículo 13. Foi Deus quem glorificou o seu servo Jesus. Versículo 15. Foi Deus quem o ressuscitou dos mortos. Versículo 18. Foi Deus quem cumpriu o que tinha sido predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Versículo 21. Foi Deus quem falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. 26. Foi Ele quem ressuscitou o seu servo. É Deus atuando. Quando os apóstolos
disseram: nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda. Não foram eles, foi Deus atuando através deles. A igreja seguidora é a igreja que está entregada nas mãos de Deus. E Deus atua, Deus obra, Deus realiza a salvação na vida do coração das pessoas por meio dessa igreja. Mas é Deus quem faz. Por isso dependemos dele. E por isso nos entregamos a ele. A forma como Pedro resume e conclui essa obra salvadora de Deus por intermédio de Cristo é muito significativa, né? Segundo ele, versículo 25, a atuação redentora de Deus se condensa na aliança que ele fez com Abraão, em Gênesis 12, 1 a 3. Aqui Pedro menciona o versículo 3 de Gênesis 12: por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Nós temos aqui uma aliança, um acordo. Para o apóstolo, essa aliança não pode ser entendida de outra forma, a não ser vendo no Cristo ressurreto a única possibilidade da bênção de Deus chegar ao ser humano. A única possibilidade para que homens e mulheres se convertam das suas próprias maldades. Nesse sentido, nós encontramos na ação de Deus a própria essência e a origem da missão, da vida, da fé e dos passos que damos como povo de Deus no mundo. Concluindo, diante dessa história bíblica, eu creio que devemos nos perguntar como indivíduos, como famílias, como igrejas, perguntar como podemos compreender melhor a nossa vocação, a nossa responsabilidade como igreja. Como enfrentar a missão na nossa própria vida, família, igreja, trabalho, vizinhança, no dia a dia. Qual é a nossa posição e função à luz da vocação missionária de toda a eclesia, de toda a igreja? Que papel, que lugar, que responsabilidades assumimos? Tantos que fomos enviados a outros lugares do mundo, como os que continuamos aqui e ambos levamos adiante a mesma missão. Irmãos, vamos buscar dia a dia uma maior consciência de que nós somos a igreja chamada por Deus, chamada por Cristo para levar adiante a sua obra por todo esse mundo. Vamos orar por isso, vamos pensar, vamos refletir sobre isso. Se for necessário, vamos confessar, vamos buscar a misericórdia de Deus e vamos caminhar na sua missão. Que Deus os abençoe. Amém.